Bom, eu queria dizer que o relato mais importante, a coisa mais importante que eu ouvi aí, do Rogério Flauzino conversando com a Gabi aí, foi ele falando assim, eu acredito no Márcio, o Márcio viu o negócio, ou seja, é uma pessoa que está afirmando que ele acredita no Márcio porque ele conhece o Márcio, ele sabe que o Márcio é um homem sério, ele sabe que o Márcio não está aí de brincadeira com a vida. Então, o relato mais importante, a palavra mais importante que eu ouvi foi dele. Então, eu gostaria de dizer que quem deveria, o Márcio, estar pesquisando esses casos, quem deveria estar preocupado com esses casos de OVNIs, de naves, de seres, não era nem a gente não, cara. Não era para ser eu, não era para estar eu, não era para ter canal na Trilha dos OVNIs, o Cleiton não era para ter nenhum canal de Brasil UFO. Nós não éramos para estar aqui falando sobre isso, não. Eu acho que eu sempre falo isso, quem deveria estar pesquisando e falando sobre esses casos insólitos são as pessoas altas da religião, seja de qualquer religião. São esses caras que deveriam estar falando isso aqui, eles que deveriam se despir desses dogmas, ouvir relatos de pessoas sérias, igual o do Rogério aí, o seu. Eu tenho muitos casos que eu conto, falo na frente da minha família toda sabe disso, todos eles sabem, já viram ao meu lado. Então quem deveria se preocupar com isso são pastores, padres, são esses caras da religião. Eles deveriam vir a público, eles deveriam ir nas montanhas, igual nós já fomos várias vezes, e vi as luzes se manifestando lá na frente, igual já aconteceu comigo. Tenho pessoas que nos acompanham aqui que tinham essa dúvida. Eu falei, vai com a gente. Eles foram na montanha, eles viram luzes lá, coisas estranhas, insólitas. Se eu falar aqui, parece que a gente está mentindo, mas eu sempre falo, não acredita na gente, não. Vai lá com seus próprios olhos, acompanha, porque esses objetos, cara, eles aparecem em locais que têm incidências ufológicas, eles têm locais específicos para aparecer. Então procure saber onde esses objetos aparecem, frequente esses locais, vai na madrugada, vai na noite, vai lá, tira a dúvida e vai lá. Então, Márcio, não era a gente que era para estar preocupado em estar falando isso, em tentar provar isso, não. Quem deveria estar provando isso para a gente são esses caras. Mas, infelizmente, cara, eu não sei por que esses caras da religião, eles insistem em ter esses dogmas para proteger, eu não sei o que eles querem proteger lá, que eu não vou entrar nesse lado aí, o financeiro ou não quero saber disso, mas esse cara deveria assumir esse posto nosso aqui e falar o que está acontecendo. Os políticos estão começando a assumir, você comentou isso aí agora, então todos deveriam abrir os olhos que o tempo está passando, as coisas estão acontecendo. Então é isso que eu queria dizer. É isso aí. Fala, Mário. Claro. Posso completar? Oxe. Viu, Riva? Eu tenho muito respeito a quem pensa diferente de mim. Eu tenho muitos amigos que têm religiões diferentes, que têm espiritualidades, mas eu não posso deixar de dizer o que aconteceu comigo. Então, eu nem entro nessa questão de polarização, de você pensa diferente de mim, você não está comigo. Acho que aqui, principalmente no Brasil, acho que no mundo inteiro, a gente está muito cheio disso. E quando você mesmo falou, Riva, é a frequência que a gente emite. O nosso pensamento é uma frequência. Isso, quando você pensa, você tem uma ideia, você já está... Quando você pega os órgãos, os sentidos, que é o olfato, o paladar, a visão, o tato, tudo isso são frequências para a gente poder entender o mundo interno, o externo, e o interno. Isso é a consciência. Então, as diferenças, elas fazem parte dessa multiplicidade do universo. Eu respeito muito quem pensa diferente, quem tem religião, tenho meu absoluto respeito. Mas eu tenho muito mais curiosidade em aprender do que me limitar. Então, quando acontece alguma coisa que eu realmente ainda não tinha experimentado, eu procuro entender, afinal, o que foi isso? E por que eu vi aquilo? Que frequência que eu estava sintonizada para poder chegar naquele... E aí eu faço das palavras do Cleiton, pego um pouco da carona no que ele disse. Vocês são amigos, e a gente da banda é amigo, porque a gente tem uma frequência muito parecida, a gente tem sonhos muito parecidos, e a gente vai atraindo aquilo que a gente deseja, e às vezes aquilo que a gente teme demais, porque você fixa o pensamento. Então, eu acho que é isso. Quando você falou,
é o meu irmão. Quando ele me avalizou, eu fiquei muito feliz. Eu avalizo ele no que for, porque eu sei quem ele é, todos nós da banda. Eu sei que vocês também têm uma irmandade. Acho que tudo é frequência. A minha guerra é em ser melhor. As diferenças têm o meu respeito absoluto. Quem não acredita em mim tem o direito, mas eu também tenho o direito de dizer. Então, corroborando aí o que tanto o Márcio como o Riba e você falaram, né? Eu já comentei num outro episódio aí anterior, já foi feita uma comparação, né, trazendo um pouco o olhar científico, mas fazendo uma comparação da idade do universo sendo colocado dentro do espaço de tempo que tem um ano, né, nosso. Então, onde o primeiro segundo do dia 1º de janeiro é o início do universo, né, o suposto Big Bang, né, até o dia 31 de dezembro. Então, o homem, a história do homem no planeta Terra, ele está ali, eu não tenho aqui o número certo de cabeça, mas está no último minuto, no penúltimo minuto do dia 31 de dezembro. Então, assim, é muita pretensão do ser humano achar que sabemos tudo, somos donos da verdade e que só existe a gente no universo, né? Com toda essa imensa, gigantesca história do sistema solar, não, do universo, e só tem a gente, né? Então, jogando um pouco esse olhar científico, é muito egoísta por parte do ser humano achar que nós estamos sozinhos, né? Seja lá se são interdimensionais, se são formas de vida baseadas em outros elementos químicos, né? Como o Márcio falou, nossa base é carbono, é oxigênio, hidrogênio, base água, mas quem sabe, né? Que por quantas transformações mundos, sistemas passaram ao longo de bilhões de anos. O universo tem aí 15, 16 bilhões de anos. Ano passado já se achou informações aí de que ele teria quase o dobro dessa idade. Então, é aquele velho ditado, né? Só sei que nada sei, né? Então, o ser humano ele tem que estar com a mente aberta, né? O mínimo, para aceitar, para tentar entender, pelo menos tentar entender todas as possibilidades que a gente tem aí quando a gente fala do fenômeno da parte espiritual e tudo mais, né? Então, a gente precisa disso. E a ufologia, ela é feita ou pela experiência das pessoas que passaram por aquele momento, ou principalmente pelos relatos, né? Então, pessoas que tiveram contato direto, supostas abduções, e tem aquela pessoa que, como o Márcio, viu apenas uma formação, luzes, e que ele teve essa percepção de algo gigantesco, né? E o finalzinho que você comentou, quando ela foi embora, que saiu daquele ponto e virou um risco, me lembrou da Star Trek, quando ela entra lá no hiperespaço, lá que ela faz a aceleração e fica, todos os pontos de luz ficam ficam numa linha, né? Eles ficam parecidos com uma linha. Me lembrou isso aí. Então, assim, a gente tem que ter um mínimo de humildade para pelo menos escutar esses relatos e dar uma credibilidade para a pessoa. Óbvio, vamos acreditar, como o Márcio falou, em tudo que a gente escuta, em tudo que nos é contado? Não, mas a gente analisa os fatos, vê como é que a pessoa, a coerência de como a história está sendo contada, e com certeza tem muita coisa aí que o homem não conhece, né? Mas, como eu falei, acho que a gente está num caminho aí de mentes mais abertas. Acho que a internet tem sempre o lado bom e o lado ruim, mas a internet também abriu muito as portas dessa informação aí, quase que em tempo real, quando algo acontece lá do outro lado do mundo, em questões de minutos, está o mundo inteiro sabendo, e viraliza pelas redes. Então, a velocidade com que a informação se dissemina é muito rápida, e acho que isso facilita também a disseminação da informação sobre o fenômeno ufológico.